Continuando, queridos amigos, irmãos e irmãs, no primeiro aposento, no ponto número 2, Teresa contemplativa do rosto de Deus, a gente vai avançando nesse itinerário de vida de oração, porque a finalidade de Teresa de Jesus é nos tomar pela mão e nos levar no aposento do qual o Senhor ali nos espera. E para nós, nesse itinerário, vai se descortinando o rosto do Senhor. Teresa, no livro da vida, ela faz uma fantástica apresentação do rosto de Deus para o homem do seu tempo. Teresa, no livro da sua autobiografia, se é assim que a gente pode dizer, porque Teresa mistura a sua autobiografia com a sua experiência de Deus, ela não quer falar só de si mesma. Ela quer falar também do Senhor, quando ela fala da sua vida. A vida do Senhor, a sua experiência de Deus se mistura com o cotidiano da sua vida. Por isso que eu pontuei esse itinerário do Castelo Interior como uma espiritualidade do cotidiano, porque assim foi a espiritualidade de Teresa de Jesus, Ela faz uma experiência de Deus no cotidiano da vida. Então, no livro da vida, Teresa, ela vai apresentar para o homem do seu tempo, ela quer apresentar para o homem do seu tempo o rosto do Senhor. Teresa lança um novo olhar para o olhar de Deus a partir de uma saudável experiência da sua misericórdia. Então, ela conhecendo bem a sua própria humanidade, ela quer mostrar um caminho que nos leva ao encontro do olhar, do rosto de Deus na nossa vida, a partir da experiência misericordiosa de Deus. E ela vai dizer, olha que bonito, ela vai dizer no livro da vida, admiro-me ao pensar na imensa bondade de Deus, que minha alma fica tão maravilhada na contemplação da sua magnificência e misericórdia. Então ela fica extasiada diante da grandeza da misericórdia que o Senhor tem para com ela. E diz que por tudo Ele seja bendito. Esse Deus de misericórdia, ela quer dar ação de graças. E ela quer deixar essa santidade de Deus transbordar na sua vida para que aquelas pessoas que vivem próximas dela, sejam afetadas também por essa experiência misericordiosa de Deus. Este meu Senhor vai melhorando e aperfeiçoando e tornando meritórias as minhas ações, por mais ruins e imperfeitas que sejam, Ele vai tratando de ocultar as minhas imperfeições. Olha que bonito. Ela não tem uma imagem de um Deus bisbilhoteiro, que tem prazer em ficar ouvindo as mazelas do outro, dos pecados e imperfeições. Ela vai continuar dizendo, e mais ainda, permite que fiquem cegos e percam a memória, quer dizer, esqueçam aqueles que tinham visto meus pecados. Quer dizer, ela vai dar um salto de qualidade na sua vida, que essa misericórdia transbordante de Deus na sua vida vai melhorando ela cada dia, que as pessoas, em vez de ficar recordando as suas faltas, as suas limitações, os seus pecados, vão ver a parte bela de uma pessoa que fez uma autêntica experiência de conversão e de mudança de vida. E ela vai dizendo outra coisa muito bonita: o Senhor doura as minhas culpas e faz resplandecer as virtudes que Ele próprio colocou em mim. Então, sabe, aquele sentimento de culpa não é mais pesado. O Senhor doura as minhas culpas, quer dizer, feliz culpa. A pessoa que faz uma autêntica experiência de Deus, ela não fica mastigando o passado, num vitimismo culposo. Ao contrário, puxa vida, eu passei por isso, mas o Senhor teve misericórdia de mim.
e me tornou uma pessoa melhor. Ela avança nesse caminho de perfeição. Ela não fica estacionada, né? E ela vai avançar dizendo: para Deus, a 7ª maravilha do mundo é um pecador arrependido dos seus pecados, né? Então, Deus ama o pecador arrependido. A gente fala de tantas maravilhas que tem no mundo, mas a 7ª maravilha, a maravilha mais bonita que Deus ama de tudo aquilo que Ele criou, é um pecador arrependido. Uma pessoa que faz a experiência da misericórdia de Deus na sua vida. Porque, como dizia um muçulmano, né? Só um Deus cristão tem essa capacidade de perdoar e de recomeçar sempre, né? O nosso Deus é um Deus que ama e que recomeça, que reconstrói, não nos joga fora, né? Mas a partir daquilo que somos, Ele vai recriando, fazendo novas todas as coisas. Com essas palavras, Teresa atesta que, com o olhar da contemplação, ela compreendeu a imensa bondade, a grandeza, a magnificência e misericórdia de Deus em sua vida. A imagem que ela tinha de Deus foi se transformando de um Deus cuja imagem era o temor, para um Deus que se revela no amor, né? Porque ela mesma, ela vai, na sua pequenez, né? Ela tinha uma imagem de um Deus que era permeado de temor. E nós também, até hoje, todos nós, ainda temos esse resquício de um Deus que a gente sente medo e nos é assustador muitas vezes. Então, quando Teresa faz essa experiência de um Deus transbordante de misericórdia, tanto que ela vai abrir o livro da vida, né, contando a sua autobiografia, ela vai dizer que ela se propõe em cantar as misericórdias do Senhor, né? Ela quer cantar a alegria de uma pessoa que experimentou um Deus misericordioso, um Deus bom, né? E aquilo que o apóstolo Paulo vai também dizer: deixando o que fica para trás, me lanço na riqueza, na superabundância do amor que eu tenho a Cristo Jesus nosso Senhor, né? Então, deixar para trás e avançar nesse caminho de perfeição. E ela se lança nessa transbordante misericórdia de Deus, né? E a experiência, essa espiritualidade da misericórdia, a experiência misericordiosa de Deus na nossa vida foi intensa nesses últimos anos da vida eclesial, da vida da igreja, porque o Papa Francisco, ele mesmo foi um grande promotor da espiritualidade, da misericórdia de Deus, né? Nós podemos meditar muito fortemente essa experiência misericordiosa de Deus na vida pessoal e na vida da igreja. Como Deus tem sido misericordioso para conosco. Apesar das nossas deficiências, das nossas limitações, de tantos erros, a igreja é pecadora, né? Mas é uma comunidade de pessoas que se reconhece a sua limitação, reconhece a sua fraqueza, mas ela quer se lançar, busca se lançar num projeto de perfeição que é a vida em Cristo, né? E é essa experiência que Teresa nos ensina. Qual é a imagem que nós temos de Deus na nossa vida? Um Deus perfeccionista, do qual eu uso para exigir a perfeição alheia? Quer dizer, é fácil, né? A gente exigir do outro a perfeição e não ser exigente conosco mesmo, tá? Ou de um Deus negociante com o qual regateio os problemas da minha vida, né? Eu faço isso, eu rezo isso, eu faço essa novena, isso, aquilo, mas em contrapartida eu quero isso. Ou um Deus personalista, feito a gosto e sobre a nossa medida, ao nosso gosto e a nossa medida,
Um Deus mandado fazer tamanho, altura, profundidade, aquilo que nós queremos que Ele seja. Né? Um Deus intimista, exclusivo só para mim. Um Deus rival que me tira a liberdade e rouba a minha autonomia. Um Deus todo-poderoso que deveria acabar com todas as desgraças e injustiças do mundo e mudar a história humana. E isso é muito comum nesse tempo presente. Algumas pessoas que questionam, né? Se Deus é todo-poderoso, por que Ele não acaba no instalar de dedo com a maldade humana? Né? Isso é uma falta de comprometimento em anunciar a boa nova do Evangelho e fazer desse mundo um mundo melhor. Esperar que de cima para baixo Deus resolva todos os nossos problemas. Mas o Senhor nos deu a liberdade e Ele quer que de baixo para cima, partindo de cada um de nós, nós sejamos agentes transformadores também dessa história. Ele nos ajuda, Ele não nos deixa sós, Ele não nos abandona, mas Ele quer que a iniciativa seja nossa. Porque muitas coisas que estão erradas no mundo, não é porque foi Ele que fez assim, foi assim que Ele criou. Não, foi assim que nós acabamos fazendo, porque fizemos errado. Teresa de Jesus nos convida a começar esse itinerário de maneira mais corajosa e valente, nos despojando das falsas imagens de Deus que construímos segundo a nossa medida e gosto para obtermos maior segurança. É um Deus feito à nossa medida, é um Deus feito com as cores que nós queremos, o jeito que nós queremos, e hoje em dia tem muita gente que constrói para si um Deus personalista. E isso é errado. Esse falso Deus exclusivo e particular que idealizamos acabam dificultando o nosso relacionamento com Ele e nos privando de uma verdadeira experiência de filhos de Deus. A primeira coisa que nós devemos reconhecer na nossa intimidade com o Senhor, na nossa aproximação com o Senhor, é que Deus é Pai, e é um Pai transbordante de misericórdia. E quando nós chamamos a Deus de Pai, nós devemos nos colocar numa atitude de filhos. Foi uma das primazias daquilo que Jesus ensinou. A primeira coisa que, quando os discípulos pediram para Jesus, Mestre, ensina-nos a orar, ele disse assim, então aprendam a chamar a Deus de Pai. E não só o seu Pai, mas o Pai de todos. A primeira coisa que ele ensinou é que nós somos filhos de Deus. E ele disse que não só ele era filho de Deus, porque ele teve essa ousadia. Tanto que falaram, como assim você se ousa falar que você é filho de Deus? Se você está falando que você é filho de Deus, então você se faz como Deus. E ele foi condenado por causa disso. Hoje ninguém é mais condenado. Se dizer assim, eu sou filho de Deus, ninguém vai ser crucificado por causa disso. Mas a obstinação, o pecado se tornou tão grande que isso não só é objeto de chacota, de desprezo, mas de uma maneira de não crer. Dizer assim, eu não preciso de Deus na minha vida. Essa é a pior atitude que um ser humano possa ter diante dessa grandeza misericordiosa de Deus para conosco. Voltemos ao essencial da nossa vida, ao essencial do ensinamento de Cristo. Somos todos filhos de Deus. E assim, Cristo Jesus se proclamou como Filho de Deus e disse para todos nós chamarmos a Deus de Pai. E Teresa, tomando Jesus como guia, rumo a esse castelo interior, ela repete quase as mesmas palavras do Evangelho de São João. Ela vai dizer assim, se perderem o guia, que é o bom Jesus, como acertarão o caminho? Será muito se ficarem seguras nos demais aposentos. O próprio Senhor diz que Ele é o caminho
e também luz, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, e ainda, quem me vê, vê o Pai. Com essas palavras, minha alma encontrou a verdade e nelas tenho ido muito bem, afirma Santa Teresa nessa obra do qual ela nos aponta a busca e o encontro desse caminho de perfeição do rosto do Senhor. Jesus é caminho, é a luz que ilumina os nossos passos. Lembra que eu falei para vocês que nós chegamos à porta do castelo em noite escura? Né? Então, quem vai iluminando esse caminho? É Cristo Jesus que vai à frente. Mas Ele ainda, para nós, é uma luz tênue, né? Muito delicada, porque o excesso de luz pode ofuscar a nossa vista e a gente acaba não vendo a totalidade da sua revelação. Então, Jesus quer que nós contemplemos a luz plena, mas se ela brilhar tudo de uma vez, nós não podemos aguentar, tamanha que é a glória de Deus. Então, Ele vai aos poucos se revelando. Né? Então, e Teresa vai nos apresentar Jesus, né, como o guia do nosso caminho, que ilumina os nossos passos, porque ninguém vai conseguir chegar ao 7º aposento, ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Cristo Jesus, diz Teresa. E quem me vê, vê o Pai, diz São João, e Teresa reafirma, né? E ela vai dizer assim, com essas palavras de São João, né, para você ver como a meditação da palavra de Deus na vida de Teresa era intensa. Com essas palavras, minha alma encontrou a verdade e nelas tenho ido muito bem. Né? A palavra de Deus, como eu disse para vocês, é um mapa desse itinerário para chegarmos rumo ao castelo interior, a 7ª morada. Que a 7ª morada também, como eu dizia, pode ser que a gente passe a vida inteira e não atinja a 7ª morada. Eu, pessoalmente, eu creio que a 7ª morada vai ser no dia que no entardecer da minha vida. Quando eu partir deste tempo presente e for de encontro à plenitude da fé que eu professo, né? Ali eu vou encontrar tudo, né? Que é o meu encontro com o Senhor. Então, a 7ª morada não é algo que a gente avança no caminho e eu chego lá. Pode ser que tenhamos alguns vislumbres da 7ª morada nesse tempo presente, mas não a totalidade da 7ª morada. A 7ª morada é a plenitude dessa presença do qual nada mais pode nos tirar. O itinerário do castelo interior, percorrido por Teresa, não tem outro lugar e meta a não ser o encontro com a suma verdade, né? Que é o próprio Senhor, o próprio Deus. A imagem que Teresa nos apresenta no início desse itinerário espiritual, para alcançarmos a morada e adentrarmos no aposento onde está a majestade, que é a suma verdade, do qual se revela para nós no rosto de Jesus, o Filho de Deus, ela vai chamar de guia. O guia desse nosso itinerário é o rosto do Senhor, Jesus de Nazaré. Ele vai à frente, ele tem luz própria para iluminar o nosso caminho, pois a alma chegou às portas do castelo em noite escura. Jesus tem luz própria. Nós precisamos da luz de Cristo para sermos iluminados. A este ponto da nossa reflexão, vamos nos permitir nos questionar algumas coisas. Qual é o Deus da palavra que eu creio? Percebemos que Santa Teresa, né, ela parte dessa experiência da palavra de Deus, né, do Evangelho de São João. Né? Qual é o Deus da palavra que eu creio? É um Deus que personifica a lei, a letra, o conceito? Né? É um Deus que começa a ter uma imagem de uma lei, de normas, de regras,
que é traduzido num escrito, num conceito, se a gente não der um salto de qualidade nisso, nós vamos ficar limitados. Um Deus abstrato, que a gente vive buscando em livros, compêndios e dicionários, do qual a teologia, o catecismo e os dogmas construíram em cada um de nós? Será que a gente pode avançar, dar um salto de qualidade nessa nossa experiência com Deus? Ou a gente vai professar a nossa fé? Sim, devemos acreditar em tudo isso que a teologia, porque isso é ensinado pela igreja, né? E a igreja tem essa capacidade do magistério de nos ensinar, né? Mas qual é a contribuição que nós vamos dar para esse próprio magistério da igreja? Qual é o avanço que nós vamos fazer? Porque os místicos, eles partiram daquilo que eles tinham aprendido e conhecido através da razão, de tudo aquilo que é Deus, e eles deram a sua contribuição pessoal. Não criaram um Deus personalístico, mas um Deus que se revelou a eles e que não fugiu daquilo que o próprio magistério ensinou. Então, Santa Teresa contribuiu muito, São João da Cruz também, Santa Teresinha também contribuiu muito, revelar para nós um Deus a partir da sua palavra, que não ia em desacordo com aquilo que ensinava a igreja. Mas nós não podemos ficar somente nessa experiência conceitual. Qual é a nossa contribuição? Será que a gente vai dar um salto de qualidade? Qual é a imagem de Deus que Jesus Cristo revela a mim em sua palavra? É o Pai, o Abá do Filho, né? Abá quer dizer pai, papaizinho. É um Deus amigo, irmão, companheiro, pastor e guia do rebanho, né? Qual é a imagem que é revelada, realizada em Cristo Jesus? Qual é aquilo que mais se aproxima da nossa experiência de Deus? Como que eu vejo Jesus de Nazaré para mim? Né? Então, eu parto dessa experiência que todos nós, e isso é a riqueza, o patrimônio espiritual da igreja. Qual é a contribuição que você tem para dar para a igreja do seu tempo, da sua leitura da palavra de Deus, sem deixar esse depósito fidei, o depósito da fé, tudo aquilo que nós aprendemos, né, que é fundamentado, explicável na teologia, no ensinamento da igreja. Mas será que a gente vai ficar só com isso? Qual é a nossa contribuição? Né? Os santos contribuíram. Né? E nós precisamos também contribuir. Por isso que o itinerário rumo ao castelo interior de Santa Teresa deve ser vivida na experiência do cotidiano da nossa vida, porque Deus se revela a nós no cotidiano. No conta-gota da nossa vida, Deus vai se manifestando para nós como um Deus atuante. Né? Antigo, porque Ele se manifesta desde o início da criação, passou pelos patriarcas, pelos profetas, juízes, reis, na plenitude dos tempos, se revela a nós na encarnação do Verbo, né? Deu continuidade à Igreja de Cristo, os santos, os mártires, os doutores, e chega até nós. Eles fizeram a nossa parte. E nós? O que nós fazemos? Será que nós vamos fazer sempre um repeteco daquilo que nós já sabemos, ouvimos, falando, ou através da espiritualidade, através da nossa experiência de Deus, nós temos a nossa contribuição pessoal. Tá? Olha que bonito. O próprio Jesus tem uma comparação muito trivial, muito comum, né? Que talvez foi motivo até de riso e de escândalo para alguns dos sábios e entendidos do seu tempo, quando ele vai dizer que ele vai
comparar o povo de Israel, né, como uma galinha que acolhe debaixo de suas asas os seus filhos, os seus pintinhos. Né? Olha que imagem assim, mais democrática e acessível, seja do maior até o menor. Né? Seja do adulto até a menor criança, olha a imagem tão acessível para compreender tamanho mistério. Né? Deus, o Pai do povo de Israel, é tão bom, que é como uma galinha que acolhe debaixo de suas asas os seus pintainhos. E qual é a imagem de Deus que nós temos? Esse foi o exemplo que Jesus nos deu para podermos entendermos esse transbordamento misericordioso do amor de Deus para conosco. Não se assuste, não te atemorize o seu coração. Teresa também passou por diversas imagens de Deus, porque no século XVI as pessoas eram mais movidas pelo temor do que pelo amor. De um Deus severo, de um Deus exigente, de um Deus que tinha todo o poder de mando, de voz. Isso não quer dizer que ele não tenha. Mas o humanismo, o movimento humanista, vai traduzir para nós, e o humanismo cristão, através dos santos, através desses grandes homens e mulheres de Deus da igreja do século XVI, vai apresentar para nós um Deus misericordioso, compassivo. E parte desses exemplos mais triviais e cotidianos da vida. Mas nós, muitas vezes, nos deparamos com Deus juiz, que persegue, que fica lembrando, que fica atacando na cara da gente, sabe? Eu sempre tenho pecado confessado, é pecado perdoado. Deus perdoa. Agora, nós devemos entrar nesse processo de administrar as nossas neuras, os nossos temores, as nossas más experiências, a partir do amor e da misericórdia de Deus na nossa vida, e começarmos a nos perdoar. Quem verdadeiramente perdoa, a gente ouve muito isso, né? Se você verdadeiramente perdoou, você esqueceu. Não. A gente não esquece. Quem já levou um tapa na cara vai dizer que já esqueceu? O único que pode fazer isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não esquecemos o tapa que levamos. Mas isso não nos dá o direito de ficarmos mastigando e remastigando para o resto da vida o tapa que levamos. Nós temos que administrar. Perdoar sempre, mas a gente não vai esquecer jamais. Então é necessário a gente, no cotidiano da vida, administrar. Porque assim como nós recebemos ofensas, nós também ofendemos. Transformar as ofensas recebidas para que sejam descontadas nas ofensas que nós provocamos. Isso é pedagógico na nossa vida. Não se assuste, não te atemorize o seu coração. Teresa também passou por entre essas diversas imagens de Deus, mas ela vai incansavelmente buscar o rosto do Pai que o Filho de Deus revelou ao mundo. Está aí o remédio. Fazer essa experiência de desvelamento do rosto de Deus na nossa vida. Teresa segue o seu itinerário, porém sabe que o Filho de Deus a toma pela mão. Adentrar no castelo interior da alma é como adentrar nas profundas cavernas dos sentidos, como diz São João da Cruz. É ir avançando no conhecimento do amor misericordioso de Deus na vida cotidiana. Se Teresa tinha como guia Jesus como guia, porém, nós somos mais privilegiados que Teresa, pois temos Jesus, o guia de luz própria que vai à frente, mas temos também
Teresa que nos ajuda a avançar na novidade desse itinerário da nossa aventura para Deus. Então, Teresa, ela fez esse itinerário praticamente ela e o Senhor. E nós somos mais privilegiados que Teresa, porque quem vai à frente é Jesus, que tem luz própria. Teresa nos toma pela mão e nós vamos atrás, né? Santa Teresinha vai dizer assim, né? Ela vai dizer, nós somos mais privilegiados do que a Mãe de Deus, né? Porque nós temos a Santíssima Virgem para nos socorrer a todo momento. E a Santíssima Virgem não tinha uma Santíssima Virgem para recorrer nos momentos difíceis. E isso, né, é a vida cristã, engrossar as fileiras. Será que nós vamos aumentar essa corrente? Será que nós vamos, como Teresa, né, aumentar esse grupo de amigos de Deus e dar a mão a outros para que cheguem a esse caminho de perfeição no conhecimento do Senhor? Isso é vida cristã, né? Número 3, a história da salvação e o itinerário do castelo interior. Existe muita similaridade nesse sentido, pois o itinerário do castelo interior é um caminho de perfeição que nos ajuda a descortinar as muitas novidades do rosto de Deus. Tem a capacidade de reconstruir em nós a imagem do rosto de Deus desfigurada e retalhada pelo pecado, pois a sétima morada não é nada mais do que o encontro de duas faces que se contemplam. Na sétima morada, né, não vai achando que lá vai ter... cheio de pedras preciosas, que ele está deitado num trono dourado, bonito, reluzente. Nós vamos ter uma grande surpresa. Eu digo sempre que no céu não existe nada, né? Todo mundo quer ir para o céu, e no céu a única coisa que tem o tudo, que é Deus, né? Às vezes eu até para consolar esta ou aquela pessoa que fala assim, Frei, eu perdi um filho querido, quando eu chegar no céu, eu vou encontrar com ele. Eu para consolar a pessoa, eu até falo assim, sim, nossa, ele vai estar na porta do céu te esperando, feliz da vida, né? Mas... quando nós entrarmos no céu, nós não precisamos mais de filho, de filha, de pai, de mãe, de esposo, esposa, amigo, amiga, né? Porque contemplando o rosto do Senhor, nós teríamos tudo isso e muito mais. Nós seremos saciados de todas essas ausências, contemplando o rosto do Senhor. Então, o que tem no céu? Nada mais, nada menos do que a presença. Não tem nada de coisa, de pessoas. Ali tem o tudo que é Deus. E nesse tudo que é Deus, nós encontramos o todo. Teresa busca o rosto de Deus partindo dos conceitos da revelação bíblica, do qual foi adquirindo e assimilando ao longo da sua vida espiritual, através da sua participação na liturgia, na leitura dos livros de espiritualidade e na vida dos santos, pois a leitura direta do texto bíblico era proibido nesta época, né, principalmente para as mulheres. Então, Teresa vai ter acesso a esses fragmentos da Sagrada Escritura pelos textos da liturgia, né, e pelos livros de espiritualidade que vão ajudar ela muito nesse encontro face a face do homem que busca a Deus e a face de Deus que busca o homem, né? São duas vontades, dois desejos que se encontram, né? Teresa é a face da mulher do seu tempo, da humanidade que está buscando contemplar o rosto de Deus.
Mas isso não é um movimento somente de baixo para cima, do homem que busca Deus. Mas se o homem busca Deus, diz São João da Cruz, muito mais, com muito mais vontade, Deus busca o homem. Não obstante a esse impedimento, que os acessos que Santa Teresa tinha eram limitados, ela não tinha Bíblia como nós temos hoje, e nós temos tanta facilidade de ter acesso à palavra de Deus, porém muitas vezes nós não lemos. Não obstante esses impedimentos, a Sagrada Escritura é para Teresa um mapa do itinerário rumo ao castelo interior. Deus se comunica ao homem de diversos modos e maneiras. Ontem, hoje e sempre, do começo ao fim dos tempos, Ele fala com o seu povo. O Senhor, quando fala e se comunica ao homem, também se revela a ele. O rosto de Deus que Teresa procura é o mesmo rosto que ao longo da história da salvação foi contemplado, buscado, querido e desejado por tantos rostos. O rosto dos patriarcas, dos juízes, reis e profetas do povo de Israel. Os rostos anônimos de homens e mulheres e crianças descritos na Bíblia. O rosto de gente sofrida, injustiçada, que jamais perdeu a esperança de um dia contemplar o rosto do Messias. O rosto de Maria, a mãe de Jesus. O rosto dos discípulos. O rosto dos mártires. O rosto dos santos, doutores e profetas da Igreja. E o rosto de Deus se descortina para nós, nessa nossa experiência de Deus, nessa aventura. A vida mística não é nada mais, nada menos do que o desejo da alma de contemplar o rosto de Deus. Não foram somente os rostos dos bons que contemplaram o rosto de Jesus Cristo, mas também os rostos de homens de corações sujos, que mesmo diante do rosto do Divino Salvador, permaneceram obstinados no seu erro. Foram tanta gente que ali naquele calabouço do Sinédrio, quantas pessoas que estavam lá, malfeitores, viram Jesus e foram poucos aqueles que se converteram. O rosto de Pilatos, que viu o rosto de Jesus ensanguentado, não teve força para fazer algo diferente. E outros rostos de impiedosos que não sentiram compaixão. De vez em quando eu paro para assistir alguma coisa na televisão, e eu gosto muito de investigações criminais, e assisto algumas coisas, e é interessante que os investigadores, eles procuram sentimento de compaixão naqueles que cometeram tais crimes. E é interessante, aqueles que eles percebem que expressaram depois, que reconheceram a sua falta, expressaram algum sentimento de compaixão, de arrependimento, as penas são bem mais atenuantes do que aquelas pessoas que, nos seus depoimentos, não tiveram um mínimo de expressão de culpabilidade, ou então de compaixão ou de misericórdia pela vítima. Isso é um fato, isso é uma experiência praticamente humana. O ser humano busca naquele que foi o algoz do outro, que bateu, torturou e matou o outro. Mesmo assim, ele procura um sentimento de misericórdia, de compaixão, ou então de arrependimento. E se eles não encontram isso, a pena cada vez se torna mais severa. Jesus é a epifania do amor de Deus na história dos homens. O rosto de Jesus reflete o rosto de Deus, o Pai. Este é o rosto que Teresa busca e procura, porque quem contempla o rosto do Filho, vê o rosto do Pai.
E a revelação do rosto de Deus no Filho faz parte do projeto de salvação do Pai. Jesus se revela com tal cumprimento dessa promessa de Deus. Ele vem tirar do livro, do conceito e da letra, da palavra, essa verdade e vem revestir de carne o Verbo de Deus. Jesus é a palavra encarnada do Pai, revestida de carne, semelhante à nossa humanidade, exceto o pecado. Então, o projeto do Pai para o Filho é fazer sair da palavra, do anúncio, daquilo que foi profecia no Antigo Testamento, aquilo que foi promessa, aliança, dá um rosto a esse projeto. E Jesus reveste de uma identidade no meio do povo, no meio da humanidade, esse projeto do Pai. Aquilo que foi anunciado pelos antigos profetas, patriarcas, se fez verdade, se fez identidade. O Verbo se fez carne e se realizou essa vontade de Deus, o Pai, no seu Filho Jesus. Então, por isso que Jesus vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Jesus vem ensinar que Deus é Pai de todos os homens, é eterno, infinito, soberano, todo-poderoso, mas não é um Deus distante, inacessível e alheio aos nossos sofrimentos. Ele tem um apelido, ele quis ser também conhecido como o Deus conosco. Ele é o Deus humanado na carne, está no meio de nós e caminha com seu povo. Deus, o Pai de Jesus Cristo, é antes de tudo amor, misericórdia, compaixão e rompe todos os esquemas da injustiça humana. O Deus e Pai de Jesus Cristo é amor incondicional. Não nos ama por causa dos nossos méritos, mas porque Ele é amor. E o amor faz parte da essência divina, né? É só um Deus que tem essa capacidade transbordante de amar, que nós podemos chamá-lo de cristão. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que cuida, serve o homem sem usar do seu poder, porque a redenção que salvou a humanidade foi operada numa total gratuidade. O Filho de Deus não escreveu nenhum evangelho, ao contrário, ele viveu o evangelho. Ele viveu aquilo que ele ensinou. Ele não fez homilia, não fez discurso, mas proclamou a boa nova do reino com palavras de vida eterna. É aquele que entrega a sua própria vida em sacrifício, em oblação, para que tenhamos uma vida transbordante nele. Jesus é a personificação do rosto do Pai. Quem me vê, vê o Pai de Jesus. Eu li um livro, que diz que Jesus, quando via o rosto de José, via o rosto do seu pai. Não aquele José da história, mas o rosto muito mais profundo ainda. Ele via o rosto de Deus, o Pai, no rosto de José. E nós podemos, através do rosto do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, contemplar já, mas não na sua totalidade ainda, o rosto, a face de Deus, nosso Pai. O Deus e Pai de Jesus Cristo não é mais o Deus escondido dos profetas, mas o Deus que se revelou ao seu povo, se encarnou na condição humana, no espaço e no tempo. Está sempre na companhia dos homens, se fez amigo, irmão, solidário, companheiro de todos, nos sofrimentos especialmente. Não é um Deus dos discursos, dos doutorados, mestrados e especializações que a gente encontra por aí. O que se escreve sobre teologia das coisas sobre Deus você sabe, é imensa. Nós não temos tempo de ler tudo isso, tudo aquilo que se escreve sobre a nossa experiência de Deus e sobre o próprio Deus.
né? E Jesus, ele mesmo não escreveu nada, né? O que ele escreveu, o vento apagou, né? Com o dedo, aquilo que ele escreveu no chão, né? O vento apagou. Então, vamos estudar, conhecer, né? Porque a nossa experiência de Deus também ela entra pelo intelecto. Mas nós não devemos nos estacionar no intelecto, achando que, né, se você tem uma bela biblioteca na tua casa, isso daí te faz um doutor, viu? Se você tem uma grandes discursos, isso não te faz uma pessoa especialista no assunto, conhecedora de Deus, não. Mas ao contrário, tá? Se nós nos colocamos humildemente de joelhos diante do Senhor e ali falamos humildemente com Ele, tá? Ali Ele nos faz muito mais sábios. E eu vou dizer para vocês, né? Eu estudei fora, estudei em Roma, tudo. E eu não tenho vergonha de falar, né, que quem me ensinou a ser padre foi o povo. Quem me ensinou a ser um bom padre foi o povo de Deus. Foi a vida comum, o cotidiano da vida, ali aquela batida, né, de estar com o povo, ouvindo as suas angústias, ajudando naquilo que é possível. Isso que nos ensina a ser um homem e uma mulher de Deus, né? Eu digo sempre que eu estudei em Roma, tudo, e eu brinco que eu vim de Roma e fui para a roça, né? Eu fui pároco de roça há muito tempo, né? E foi ali na roça que eu aprendi a ser padre, né? Não foi com as aulas daqueles doutores que me ajudaram no intelecto, né? Na minha formação, na minha consciência crítica, né? Mas o que deu fundamento sólido e base de sustentação a toda a minha vida espiritual e aquilo que eu sou hoje foi o cotidiano da vida, né? Nessa batida diária dos problemas diários e na experiência de Deus, né? Desse povo simples, desse povo de fé, né? Então Deus, Ele vai se revelando, é um Deus escondido, mas porque Ele se esconde nessas coisas simples, né? Do cotidiano da vida, né? Eu lembro que certa vez eu fui visitar uma pessoa, né, e eu avisei que eu ia tal. E em Minas tem muita casa de sopetão, né? Casa de sopetão é essa casa que a porta da sala dá na calçada da rua, né? Então eu cheguei, bati na porta da casa e ninguém atendia. E eu notei que a dona da casa estava lá no fundo, fazendo alguma coisa, ouvia a torneira do tanque. Daí eu peguei, fui do lado e entrei pela porta, pelo portão do quintal e fui entrando, fui lá no fundo, né, e gritando, ô de casa, ô de casa. E essa dona de casa que estava me esperando para receber, né, falou assim, Frei Geraldo, eu limpei a sala inteirinha para receber o senhor e o senhor acabou entrando pela porta da cozinha, pela porta do fundo. Eu acho que essa experiência de Deus na vida humana, né? Deus entra pela porta do fundo, entra pelo quintal, né? Pela simplicidade. Às vezes a gente fica tão preocupado em arrumar a sala e, de repente, Nosso Senhor entra pela cozinha, né? Muito bem, queridos amigos, irmãos e irmãs. É nesse itinerário com Teresa de Jesus, rumo ao castelo interior, né? O castelo interior não é algo que a gente conquista ali só sentado diante do Santíssimo rezando, não, viu? Ou então diante das obras completas de Santa Teresa de Jesus, né? O castelo interior se conquista no cotidiano da vida,
né? Ali que a gente vai entrando nas moradas, nos aposentos, e vai abrindo cada porta, cada aposento, e vai vendo as realidades humanas e divinas.